convido à mesa os palestrantes da tarde. Em primeiro lugar, professora Jane Reis, por favor, convido à mesa. Professora associada, pode sentar aí, Jane. Professora associada de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Rodrigo Brandão, um dos coordenadores científicos deste nosso congresso, e o nosso secretário municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados, Rodrigo Correia. Nessa sessão, nós vamos tratar do constitucionalismo digital, que já foi versado, cantado em verso e prosa, no turno da manhã, e agora, justamente, esse conceito, né, talvez um pouco ainda impreciso, as suas eventuais imprecisões, quais são as suas possibilidades de vir a ter aí uma teoria formulada mais adiante, vão ser tratadas justamente, e vou repetir aqui, pela professora Jane Reis, professora associada de Direito Constitucional da UERJ, doutora em Direito Público, também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juíza federal e, acima de tudo, uma amiga aqui da Procuradoria-Geral do município, uma parceira de muitos anos de academia, e é uma alegria imensa, Jane, ter você aqui conosco, tratando de um tema em ebulição e participando daquilo que a gente chamou aqui de uma retomada pós-pandêmica dos nossos congressos internacionais. Estamos muito felizes de tê-la aqui. A palavra está com você. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero iniciar. Também, querida amiga, professora que eu admiro muito, ao Rodrigo, quero saudar o Rodrigo, que estava lá no pós-graduação da UESG, tornou também, né, um amigo, saudar o professor Ingo Sarlet, todos os demais professores, a plateia. Hoje eu vou tratar do tema do constitucionalismo digital numa perspectiva mais teórica. Vou me basear num artigo que eu escrevi com a professora Clara Iglesias Keller, que falou de manhã, hoje, no Congresso, né, por videoconferência. A gente conversou, ela adiantou alguns pontos, infelizmente eu não consegui acompanhar a parte da manhã, e eu vou aprofundar e abordar algumas questões que a gente tratou nesse artigo, como um ponto de partida para tentar organizar e sistematizar a ideia de constitucionalismo digital. Esse nosso artigo está publicado na revista Direito e Praxis, que é uma revista acadêmica da UERJ, bastante prestigiada também. E eu, na ocasião, eu organizei um dossiê sobre constitucionalismos. E aí tem um debate sobre constitucionalismo autoritário, constitucionalismo global, constitucionalismo transformador. Então, também convido vocês a, né, se tiverem interesse, dar uma olhada nesse dossiê. A gente começou a escrever sobre essa questão do constitucionalismo digital partindo de um desconforto teórico, né, de uma inquietação teórica, justamente por, como nas suas palavras, ser um conceito em ebulição, um conceito com múltiplos significados, e a gente partiu de duas preocupações. Uma primeira, de que haveria uma imprecisão descritiva na ideia de constitucionalismo digital, ou seja, uma baixa densidade epistêmica, um conceito que vem se tornando confuso. E uma segunda preocupação, que é o uso abusivo desse conceito, desviado desse conceito, para legitimar estruturas de poder privado, alargando excessivamente a ideia de constitucionalismo e usando isso como um mero rótulo de legitimação para condutas exercidas por agentes privados ou para regulações infraconstitucionais ou no plano transnacional fora do Estado.
O nosso artigo ele parte de um contexto que é o contexto da sociedade das plataformas, como é denominado pela literatura, é um contexto que parte de uma descrição do ambiente da tecnologia como um ambiente excepcional, que seria infenso à intervenção do Estado e que, como uma resposta, né, é contraposto à ideia de constitucionalismo digital, que vai ser justamente a busca pela introdução de certos valores, da ideia de democracia representativa, da ideia de direitos individuais, da ideia de Estado de Direito no contexto dessa regulação. E aí é dentro desse cenário que emerge a nossa sistematização da ideia de constitucionalismo digital e a nossa crítica. A gente divide, né, a estrutura, ela está em 3 partes. Uma primeira parte que está ligada a uma definição de constitucionalismo. Por que a gente vai entender por constitucionalismo? De que maneira a gente vai definir constitucionalismo para saber em que medida a noção de constitucionalismo pode ser aplicada à tecnologia e ao ambiente digital. Uma segunda que é uma sistematização dos usos que têm sido feitos desse conceito. E a Clara adiantou isso hoje de manhã. Ela chegou a abordar esses 3 usos, essas 3 categorias de usos da noção de constitucionalismo digital. E uma terceira, que é a nossa crítica, né, que é a nossa intervenção crítica, a manifestação da nossa preocupação sobre a imprecisão desse conceito, sobre os abusos no âmbito da utilização desse conceito. Partindo para essa discussão sobre o que é constitucionalismo, o constitucionalismo é essencialmente um dispositivo conceitual, um artefato da modernidade. O constitucionalismo ele emerge em contraposição ao poder do Estado como mecanismo de desconcentração do poder do Estado, de limitação do poder do Estado, de proteção dos direitos individuais, com um fundamento democrático, a partir da construção progressiva de uma ideia de cidadania. E aí, nesse contexto, a gente pode pensar o constitucionalismo essencialmente como uma forma de estruturar o Estado, limitando o seu poder, definindo direitos fundamentais, definindo os fins a serem alcançados pelo Estado, tendo como cerne a ideia de Estado de Direito e a ideia de separação de poderes. Nós sabemos que, né, essa definição é uma definição aspiracional e que, ao longo do século XX, a ideia de constitucionalismo passou a ser elastecida, o próprio conceito de Constituição passa a ser elastecido e empregado por regimes autoritários, justamente com esse propósito de se apropriar das credenciais do constitucionalismo, que surge como um processo de legitimação do poder político para justificar as suas estruturas e o exercício do poder. Em seguida, né, e mais recentemente, no âmbito, né, como um desdobramento da própria ideia de pluralismo jurídico, e a partir do processo de globalização e de privatização do poder, essa noção ela passa a estar apoiada em outras noções de constitucionalismo. Os expoentes dessa noção de constitucionalismo para além do Estado ou acima do Estado são o constitucionalismo global e o constitucionalismo societal. E, paralelamente a isso, de forma interligada, a ideia de pluralismo constitucional. A ideia de constitucionalismo global ela é construída a partir da noção de transnacionalidade, da criação de estruturas supranacionais que justamente são informadas pelas ideias de Estado de Direito, pelas ideias de proteção dos de direitos humanos, mas sem um lastro democrático. Uma crítica que é feita à ideia de constitucionalismo global é justamente a falta de embasamento democrático na construção desse poder e dessa regulação supranacional. O professor que é expoente dessa noção, o professor Matias Kuhn, essa ideia vem de outros autores, mas hoje é um dos que estuda isso com profundidade. Tem até um artigo sobre isso dele nesse dossiê que eu organizei. A ideia de pluralismo constitucional ela é construída a partir da noção de que existem várias fontes do direito constitucional ou da construção do constitucionalismo que não o Estado.
Então, haveria ali uma conjugação de vários centros de poder simultâneos, nos quais não haveria a superioridade de um em relação aos outros. O professor Neil Walker passa a construir essa ideia para explicar a ascensão do poder da comunidade europeia. E o constitucionalismo societal, também de uma forma bastante resumida, aplica essa noção de pluralismo constitucional para explicar o poder privado e passa a aceitar a presença de vários constitucionalismos em ambientes privados, nas empresas, no esporte, no contexto do exercício dos poderes econômicos. Então, não haveria uma exclusividade do Estado na estruturação do constitucionalismo. O professor Marcelo Neves ele diz o seguinte: a Constituição não pode ser uma mera metáfora. Ela não pode ser, a ideia de Constituição, de constitucionalismo, não pode ser alargada ao ponto de se tornar uma mera metáfora. E ele faz uma crítica à ideia de constitucionalismo societal. Existe também uma crítica hoje ao pluralismo constitucional. O professor Martin Luglin tem um artigo dizendo que pluralismo constitucional é um oxímoro, é uma contradição em termos. E, obviamente, as críticas ao constitucionalismo digital, elas são um desdobramento e elas estão apoiadas nessas críticas que já existem a respeito, né, do constitucionalismo global, do pluralismo constitucional e do constitucionalismo societal. Então, quando eu e Clara fazemos uma crítica ao constitucionalismo digital, a gente não está... a gente está apoiada, né? A gente está sob o ombro de gigantes aqui, já tendo esse suporte de todas as críticas que são feitas a essas modalidades alternativas de constitucionalismo. E aí, assim, para não me alongar, Rodrigo, vocês estão controlando o meu tempo, né? Para não me alongar, eu vou mencionar, né, para quem não estava de manhã, quais são esses 3 usos do constitucionalismo digital que a gente identificou, que a gente sistematizou. A Clara tratou disso de manhã. O primeiro vai usar a ideia de constitucionalismo digital a partir do conteúdo. Se a regulação, seja regulação privada ou pública, se ela está aplicando a ideia de Estado de Direito, se ela está aplicando a ideia de direitos humanos, de direitos individuais, existe uma linguagem constitucional nesses documentos e nessas estruturas, então haveria uma expressão do constitucionalismo digital. E esse é um primeiro uso do constitucionalismo digital. Um segundo uso, que a gente não vê como problemático, concebe o constitucionalismo digital como uma atualização do próprio direito constitucional. Acho que, em larga medida, esse evento expressa essa ideia. Tem um artigo do ministro Gilmar Mendes com Vitor Fernandes, um artigo da Miriam Wimmer, que vai usar essa ideia de constitucionalismo digital como uma atualização do direito constitucional. Da mesma maneira que a gente já falou em constitucionalismo social, em constitucionalismo econômico, em constitucionalismo ambiental. Ou seja, há uma nova agenda no direito constitucional e essa agenda é a proteção dos direitos e a limitação dos poderes no contexto da tecnologia. Então, esse não é um aspecto problemático, um uso problemático, porque ele descreve uma realidade e uma necessidade, que é a necessidade do direito constitucional se debruçar sobre esses temas e promover a proteção desses valores. O terceiro uso, e aí sim aqui a gente vê um problema, é um uso que vai empregar a ideia de constitucionalismo digital para descrever dinâmicas de poder privado ou de regulações supranacionais setorizadas. Então, o Oversight Board do Facebook, ele, por exemplo, se apresenta como uma carta de direitos, né, como uma Suprema Corte do Facebook, tenta articular e fazer valer essa retórica de que haveria um avanço, de que haveria um controle, de que haveria uma proteção de direitos e que, portanto, a gente não precisaria se preocupar. Então, esse é o uso mais problemático. Esse é o uso que envolve uma apropriação dos
das credenciais de legitimação do constitucionalismo no contexto do exercício de poderes privados. E aí, o nosso terceiro ponto, que é o cerne da nossa crítica, a gente vai justamente criticar, em primeiro lugar, a desordem conceitual no uso dessa categoria do constitucionalismo digital, a necessidade de criar um consenso, de ordenar o uso desse conceito e a possibilidade de abuso, né, de desvirtuamento no emprego desse conceito, gerando um efeito contraditório, ou seja, gerando um uso da ideia de constitucionalismo para legitimar um poder de fato que já está posto, né, e que formaliza a noção de que esses poderes privados governam de uma forma adequada, de uma forma legítima. A gente pode pensar a questão do conceito de Constituição, que é o eixo central da ideia de constitucionalismo, a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva descritiva, né, e aí a gente pensaria na Constituição como um determinado conjunto de estruturas e de instituições que assumem uma forma jurídica, constitucional, e num conceito normativo, que pensa a Constituição como um projeto que tem um conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo ideológico, ancorado na democracia, nas liberdades e nos direitos existenciais. E os abusos no uso da ideia de constitucionalismo, no geral, eles envolvem um alargamento, uma inflação da ideia de Constituição, justamente para camuflar a ausência dessa dimensão de efetividade, de limitação dos direitos. Então, a gente não está aqui defendendo um purismo conceitual. Essa é uma crítica que, eventualmente, é feita à ideia de que não se poderia usar a noção de constitucionalismo para descrever poderes sociais, o constitucionalismo societal, o pluralismo. A gente não está aqui defendendo uma visão purista, né? Uma discussão puramente semântica, puramente num campo de abstração. A gente tem duas preocupações centrais aqui. Uma primeira é de definir o que as palavras ocultam e o que elas revelam para viabilizar o debate. Para a gente não estar falando de coisas diferentes num contexto acadêmico, usando a mesma palavra e sem, eventualmente, sequer saber que a gente está falando de coisas diferentes. E um segundo, que é justamente evitar esse desvio, né? A ideia de aplicação de valores do constitucionalismo a um ator que vai ser titular do poder, vai formular as regras e ele próprio vai aplicar essas regras, podendo a qualquer momento, sem nenhum tipo de constrição, voltar atrás e simplesmente desfazer, porque a gente está num campo que não é um campo constitucional efetivamente. E aí, já me encaminhando para a conclusão, é comum, né, a gente ter uma visão um pouco descrente do papel do Estado, do papel da Constituição, nessa emergência da globalização, da crise climática, das crises econômicas, das crises de saúde. Então, para que a Constituição serve? Seria um projeto já desgastado. A gente discorda dessa ideia, eu discordo fortemente dessa ideia, porque todas essas crises, elas não desqualificam o constitucionalismo, ao contrário, elas mostram a utilidade, a funcionalidade e a necessidade do constitucionalismo como um espaço, em primeiro lugar, de efetivação da cidadania, de legitimação de baixo para cima e não de cima para baixo. Em segundo, um espaço de construção de consenso, um espaço no qual grupos que pensam de forma antagônica, de forma polarizada, podem encontrar acordos mínimos. E, ao fim, né, a proteção das liberdades, a proteção da autonomia, pensada tanto sob o aspecto dos dados, como sob o aspecto cognitivo, sob o aspecto da liberdade de expressão. Então, eu acho que essa é a contribuição que eu tenho para dar, para a gente poder avançar, e eu vou ouvir aqui com grande interesse as discussões subsequentes. Obrigada.
Parabéns, Jane. A contribuição é imensa, porque essa confusão que eles querem provocar, né, é proposital, né? Não é à toa que escrevem cartas de poderes, justamente para se legitimar como constitucionalismo, onde constitucionalismo não existe. Eles que eu falo, né, a seara privada, que você está denunciando através desse alerta, desse artigo denúncia, digamos assim, né? Então, fica aqui esse alerta para a plateia que você bem colocou. Dito isso, agora nós vamos ouvir, finalmente, a palestra. Até agora a gente ouviu a mediação, a apresentação, mas vamos ouvir agora a fala do nosso querido procurador do município, Rodrigo Brandão. Também é professor adjunto, professor associado também de Direito Constitucional da UERJ, doutor em Direito Público pela UERJ, também é coordenador do nosso Núcleo de Direito Constitucional aqui do Centro de Estudos. Com a palavra, Rodrigo. Obrigado, Arícia. Boa tarde a todos. Eu preparei uma exposição aqui, eu acho que, de alguma maneira, para unir os diversos temas das palestras, tratando da evolução do direito fundamental à proteção de dados. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o artigo da Jane e da Clara, que é um artigo primoroso. Eu recomendo fortemente a leitura. Eu acho que é um artigo que debate a questão com profundidade, de alguma maneira faz uma limpeza conceitual e eu acho que o aspecto mais importante é que denuncia a apropriação de um discurso constitucional para características da sociedade contemporânea que são antitéticas à própria ideia de constitucionalismo, que é marcado pela absorção de poderes muito intensos. Isso foi dito aqui pela Indra, dentre outros professores, o quanto algumas empresas de internet absorvem poderes que eram antes tipicamente estatais e concentram poderes muito significativos, gerando uma profunda assimetria de poder. Né, em vários aspectos, no aspecto econômico, né, se pensar no poderio econômico dessas empresas maior do que muitos estados, e nas funções propriamente ditas, né, pensando assim, por exemplo, na Meta, a importância das regras do funcionamento do Facebook para a liberdade de expressão, de como a moderação de conteúdo envolve um mix de poderes legislativos, executivos e judiciais, com impacto decisivo na vida das pessoas e com pouca transparência. Então, de alguma maneira, o uso da gramática do constitucionalismo pode ser um instrumento perigoso de tentativa de legitimação de condutas que são absolutamente contrárias à separação de poderes, aos direitos fundamentais enquanto ausência de coerção, na concepção clássica de direito de primeira geração. Então, acho que esse ponto suscitado pela Jane e pela Clara é muito importante. Porém, né, eu acho que há uma utilidade na ideia de constitucionalismo digital. Né? E acho que na abordagem anterior que você falou, no sentido de, eu acho até que uma expressão melhor é constitucionalização da internet. Ou seja, de que maneira a internet impôs mudanças reais na tutela de direitos fundamentais. Eu acho que o livro do Eduardo Celeste é muito bom nesse sentido, porque ele mostra de que maneira a internet potencializa a fruição de direitos fundamentais, né, no sentido, por exemplo, da liberdade de expressão, né, interações novas que antes não eram possíveis, e a própria possibilidade de informação, e os riscos trazidos, e eu não vou me alongar aqui, porque a professora Indra expôs com muita clareza os riscos aos direitos fundamentais, particularmente pelo avanço da inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer aqui é que é um ambiente profundamente novo, e eu acho que se falar no constitucionalismo digital, eu estava discutindo isso na minha disciplina de jurisdição constitucional lá na UERJ, em que sentido, assim, será que não é uma mudança quase tão relevante quanto o advento do constitucionalismo social, em termos da estrutura das relações de poder e talvez até econômicas? Então, se a gente fala em constitucionalismo social, por que não falar no constitucionalismo digital, a não ser que a gente esteja preso a um conceito de constitucionalismo liberal, exclusivamente? Então, eu não vejo a nomenclatura como ruim. E qual o uso
que eu acho que deva ser feito, que é útil desse termo constitucionalismo digital. Se a gente pensar em 3 grandes modelos de postura do Estado em relação à internet, na linha do que sustenta, por exemplo, Oreste Politino, Giovanni de Gregório, autores italianos importantes, o próprio Eduardo Celeste, eles vão dizer o seguinte: olha, constitucionalismo digital, para mim, é o que está acontecendo na Europa nos últimos 20 anos, de colocar o indivíduo e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana como instrumento básico de proteção do Estado no ambiente digital. Isso é realmente bastante diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o berço das grandes empresas de internet, e o que acontece em regimes autoritários. É óbvio que isso é uma simplificação, mas eu acho que toda a evolução da União Europeia, a Carta Europeia de Direitos Humanos, depois tornada obrigatória pelo Tratado de Lisboa, jurisprudência das cortes internacionais e o GDPR como grande exemplo, é uma tentativa de colocar o indivíduo como foco, né, da regulação estatal ou europeia. É óbvio que há enorme dificuldade de enforcement, né, no GDPR e nessas normas em geral. Mas há, pelo menos, a tentativa de dizer, olha, a gente sabe que a economia digital está se desenvolvendo no sentido de captação massiva de dados pessoais por empresas privadas e é preciso voltar. E aí, esse é o ponto com a ideia básica de constitucionalismo, que é aquele individualismo que deu origem ao constitucionalismo liberal, ou seja, colocar o indivíduo como finalidade última de proteção do direito do Estado. Então, esse objetivo se alinha às premissas básicas do constitucionalismo liberal e eu acho que é um diferencial da perspectiva da Europa em relação à regulação da internet, quando comparado aos Estados Unidos. Por exemplo, repito o que eu disse, é o berço das empresas de internet e, por circunstâncias diversas, e o 9/11 foi um fator importante para isso, a tendência que havia de regulação, que era forte na década de 90 da internet dos Estados Unidos, se dissolveu com preocupações de segurança nacional. E de alguma maneira, as preocupações de segurança nacional se uniram ao interesse econômico das empresas privadas. Então, houve, de alguma maneira, um conjunto de interesses governamentais em matéria de segurança nacional e pública e das empresas privadas, o livre desenvolvimento do seu modelo de negócios, fundamentalmente baseado em captação de dados pessoais, para um cenário de anomia, de um cenário de baixíssima regulação estatal. Então, assim, a gente pode dizer, os Estados Unidos coloca, de alguma maneira, o mercado, a livre iniciativa, como aspecto central da regulação ou da ausência de regulação da internet. A Europa tenta botar o indivíduo. E regimes autoritários, cujo exemplo mais óbvio é a China, mas Oriente Médio, etc., é um modelo que coloca o Estado como ponto de partida da regulação, tendo em vista a influência que o Estado tem no controle, na captação de dados pessoais e no controle do próprio funcionamento de empresas, de tecnologia. Então, essa perspectiva da Europa de colocar o indivíduo e a dignidade da pessoa humana como foco básico de atuação, de orientação da regulação da internet, me parece muito relevante, muito importante para o desenvolvimento desse tema no futuro e justifica a nomenclatura constitucionalismo digital. Então, eu queria só fazer esse introito para, de alguma maneira, dialogar com esse artigo da Jane e da Clara, que é um artigo, assim, eu acho, sem favores, que é o artigo mais profundo escrito no Brasil, especificamente sobre o tema da propriedade do uso dessa expressão. Mas voltando, e aí vou abreviar um pouco o que eu ia falar, sobre proteção de dados. Assim, primeira questão que eu gostaria de dizer é o seguinte: é óbvio que a privacidade é uma necessidade básica do indivíduo, né? Todos nós sabemos que alguma medida de isolamento, repouso, etc., é uma necessidade básica para a saúde física e psíquica de qualquer pessoa e para o livre desenvolvimento da personalidade. Mas como essa ideia de privacidade é transplantada para o direito? Um artigo clássico, né, que fundou talvez uma primeira perspectiva em relação ao direito fundamental à privacidade, foi o célebre artigo do Warren e do Brandeis sobre The Right of Privacy, em que eles cunharam aquela expressão clássica The Right to be let alone, né? Ou seja, privacidade como um direito a ser deixado só. E eles escreveram num contexto muito interessante esse artigo, né? Eles eram
advogados ricos que viviam em Boston e se sentiram muito incomodados com uma imprensa invasiva que usava meios tecnológicos. Vejam como as violações à privacidade costumam estar conectados a evoluções tecnológicas. Naquela época, a fotografia. Então, jornais de fofoca fotografavam eventos da elite de Boston e eles se sentiam expostos. E aí desenvolveram o direito fundamental à privacidade como direito a ser deixado só, né? O direito de não interferência numa perspectiva típica de direito fundamental de primeira geração, ou seja, de liberdade como ausência de coerção. Essa ideia foi fundamental, né, para o desenvolvimento da privacidade na Europa, aquela época, e também no Brasil, né? Esse é o marco teórico fundamental do início e desenvolvimento do conceito de privacidade. Só que acontece uma coisa muito nova naquela época e que impactou muito o desenvolvimento da privacidade, que ocorreu nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa. E há 2 casos emblemáticos que revelam as novas preocupações em relação à privacidade. Na Europa, aliás, nos Estados Unidos, o caso do Data National Center, e na Europa, isso na década de 60, e na França, o caso Safari, na década de 70, que eram casos semelhantes, porque o que acontecia naquela época era o início, né? Quem tiver interesse para estudar a evolução da internet, há vários livros, mas há um livro muito bom chamado Os Inovadores, né, do Walter Isaacson, que é um biógrafo famoso, escreveu agora a biografia do Musk, e tem várias biografias importantes. Ali fica muito claro que a internet surge para fins militares, né? Ela surge, a estrutura da internet surge financiada pelo Estado para fins militares. Isso revela uma coisa importante. Na década de 60 e 70, que é quando começam a surgir os mecanismos de processamento em massa de dados pessoais, só o Estado tinha condições financeiras e logísticas para operar esses sistemas. Então, como surgiram essas preocupações? Criação de cadastros únicos governamentais que reuniam todos os dados pessoais num só cadastro. Isso aconteceu nesse caso nos Estados Unidos e na França uma década depois. E havia uma experiência muito traumática durante a Segunda Guerra Mundial, porque os países que tinham censos mais bem formados, sobretudo com dados raciais e étnicos, foram os países em que os judeus mais sofreram, por uma razão óbvia, era mais fácil localizá-los. Então, o extermínio foi muito mais eficiente nesse país comparado em outros em que esses dados não eram claros. Então, como isso estava vivo na memória da Europa e, enfim, do mundo ocidental, houve uma reação a essas propostas de unificação de cadastros governamentais de dados pessoais não foram adiante. E esse tipo de iniciativa gerou uma série de leis de proteção de dados pessoais. Uma primeira geração de leis de proteção de dados pessoais tem como um caso pioneiro a Lei do Estado de Hesse, né, que faz parte da primeira geração de leis de proteção de dados numa perspectiva muito funcional, ou seja, de regulação de como deveriam funcionar esses bancos de dados. Mais adiante, né, um exemplo clássico, a Lei Francesa de 1978, muda-se um pouco a perspectiva, passa-se a enfatizar a dimensão subjetiva, ou seja, o direito à privacidade como um direito subjetivo público, ou seja, um direito subjetivo do indivíduo perante o Estado, basicamente focado nas modalidades do acesso e do direito à retificação, ou seja, o direito do indivíduo como titular de dados ter acesso a seus dados, constante de bancos de dados de caráter público, e retificar, eventualmente, informações equivocadas. É evidente que essa visão influencia bastante a Constituição de 88, porque esse é o perfil do habeas data. É uma ação judicial que se destina a obter o direito ao acesso e à retificação de dados pessoais constantes de bancos de dados de caráter público. E é curioso que o habeas data foi uma grande inovação da Constituição de 88, teve uma repercussão enorme na América Latina, né? Diversos países da América Latina copiaram o habeas data, mas ele se mostrou um instrumento muito pouco efetivo, gerou muito mais debate acadêmico do que mudança efetiva
na tutela de dados pessoais, por diversas razões. Primeiro, a ênfase no aspecto processual em detrimento do direito material à proteção de dados e, de alguma maneira, as dificuldades processuais que essa ação suscitou que dificultaram a sua efetivação. E é curioso também que a Constituição tenha sido editada em 1988, quando essa visão clássica de privacidade enquanto direito subjetivo individual já se tornara obsoleta na Europa. A decisão emblemática do Tribunal Constitucional Alemão, no caso do censo, é de 1983, portanto, 5 anos anteriores, antes da Constituição de 88, e já tinha uma visão muito mais moderna a respeito do direito, aí sim, à proteção de dados pessoais, ganhando autonomia em relação ao direito à privacidade. E a base teórica desse direito é uma ideia conhecida por muitos, já foi tratada aqui hoje, a ideia da autodeterminação informativa. O que é essa ideia? Dizer, olha, o indivíduo é o titular dos dados, os dados são sobre ele, então ele deve ter um controle sobre como esses dados são capturados e processados. Essa é a ideia central, resumindo uma ideia complexa em poucas palavras. Essa é uma decisão absolutamente paradigmática. Eu não vou ter tempo aqui de falar sobre o caso do censo, o que era o censo, que tipo de preocupação suscitava, mas eu quero destacar aqui o contorno do direito e os seus fundamentos. Primeiro, esse direito passa a ser embasado não mais naquela visão clássica do right of privacy, do Orwell e do Brandeis, que era na liberdade individual. Numa visão clássica de liberdade como ausência de coerção, e sim com base nos direitos à dignidade da pessoa humana e livre desenvolvimento da personalidade. Isso foi absolutamente fundacional para o desenvolvimento, entre aspas, do constitucionalismo digital europeu. Ou seja, colocar um indivíduo como finalidade última da regulação da matéria. Ou seja, fazendo com que o indivíduo, pelo menos é isso que se deseja, embora a prática não seja muito bem essa, é que o indivíduo não seja apenas um objeto de informação em que se rastreia toda a sua atuação para fins de publicidade. Então, ele deixa de ser tratado como um sujeito de direito e passa a ser tratado como objeto. Isso é a antítese da ideia de dignidade da pessoa humana na dimensão de autonomia. Portanto, essa é uma ideia central para o desenvolvimento do direito fundamental à proteção de dados na Europa e, posteriormente, no Brasil. Alguns aspectos aqui quanto ao conteúdo do direito que chamam a atenção também. Primeiro, porque a proteção de dados deixa de ser vista apenas como um direito de defesa, como um direito a abstenções estatais. Então, a partir dessa decisão, e depois isso ficar claro pelos guidelines da OCDE, pela Convenção 108 do Conselho da Europa, pela própria Carta Europeia de Direitos Humanos e pelo Tratado de Lisboa, que deu eficácia vinculante a essa carta, que, para além dessa dimensão negativa, há uma dimensão prestacional, que é exatamente o papel que o Estado tem através de medidas regulatórias, de supervisão e sancionatórias, zelar para que, de fato, o indivíduo tenha essa capacidade de controlar o uso de seus dados pessoais. Porque o que se percebeu na experiência das primeiras gerações de leis europeias de proteção de direitos, ainda na perspectiva de um direito subjetivo individual, era que o custo financeiro e social para o indivíduo exercer esses direitos perante os bancos de dados era inviável. Ninguém... O Ricardo falou aqui adiante. É mais fácil tomar um antidepressivo do que entrar com uma ação judicial para, garantir a proteção adequada a seus dados pessoais. Um outro aspecto importante dessa decisão foi afirmar que é objeto de tutela jurídica não apenas dados inerentes à intimidade, dados da vida privada cuja exposição exponha a intimidade. A ideia é que o direito protege mais e menos ao mesmo tempo, porque quaisquer dados pessoais que são interpretados como dados referíveis à pessoa determinada são objeto de tutela pelo direito, e não apenas os dados
relativos à vida privada, né? Aqueles dados cuja exposição possa gerar algum constrangimento, mas quaisquer dados. Então, essa é uma premissa fundamental para a autonomização do direito fundamental à proteção de dados em relação à privacidade. Agora, já cortando aqui um longo caminho, indo para as conclusões, essa decisão é da década de 80, vocês sabem que a internet surge na década de 90 e cresce exponencialmente nessas 2 primeiras décadas do século XX. Né? Então, em uma primeira fase, prevaleceu, ou pelo menos foi mais influente, uma certa visão de libertarianismo digital, uma visão naiva, inocente, que achava que a internet era o reino da liberdade, do conhecimento humano, qualquer intervenção estatal seria perigosa. O Estado ia estragar essa grande inovação que foi a internet, que permitiu que todos os cidadãos tivessem vozes e não pudessem se manifestar sem a intermediação da mídia tradicional, sem o controle editorial da mídia. Com o passar do tempo, ficaram evidentes os riscos, a proteção dos dados pessoais e também como o próprio modelo de negócios de boa parte das empresas de internet era baseada numa captação massiva de dados pessoais para fins de publicidade segmentada. Então, quanto isso gerava riscos à proteção de dados pessoais. E aí, de fato, chego à conclusão. Né? O nosso direito, o direito brasileiro, ele é rico em instrumentos normativos de proteção dos dados pessoais. Nós temos decisão do Supremo reconhecendo que é direito fundamental, dentre outros o caso do IBGE, que eu não vou ter tempo de falar aqui. Temos emenda constitucional, poucos países do mundo há uma emenda constitucional reconhecendo o direito à proteção de dados explicitamente como um direito fundamental. A LGPD, inspirada no GDPR, é o que há de mais moderno em relação à proteção de dados pessoais. O Brasil foi pioneiro com o Marco Civil da Internet, foi tratado com propriedade aqui pelo Carlos Afonso. Então, o que não falta no Brasil é norma. Né? Os nossos desafios não estão no plano normativo. Né? Os nossos desafios são outros. E aí, né, eu apresento aqui o que me parecem alguns desafios de uma agenda futura em relação à proteção de dados pessoais. A primeira questão da estruturação incipiente da Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil. A estrutura é muito magra, é muito insuficiente e há cerca de 2 meses atrás foi aplicada a primeira multa pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Num caso que era um caso de uma companhia de fundo de quintal que promovia uma violação óbvia à proteção de dados pessoais. Era uma empresa que trabalhava com marketing eleitoral e que captava dados pessoais sem nem explicar de onde tirou esses dados. Então, assim, não havia consentimento, não havia nada. Então, uma situação óbvia. Então, esse é o estágio que a gente está em termos de enforcement, em termos de aplicação efetiva de proteção de dados no Brasil. Né? As big techs, né, não estão longe de sofrerem algum tipo de sancionamento pela ANPD e mesmo empresas de menor porte. E o que se percebe no Brasil, isso inclusive no mercado de advocacia, é que houve um boom quando a LGPD foi aplicada. As empresas correram atrás para se adequar à LGPD, mas foi uma adequação formal, uma adequação meio pro forma, que não gerou uma efetiva readequação de modelos de negócio, uma lógica baseada na proteção de dados pessoais. E pior, há um certo sentimento por parte do empresariado brasileiro, ou empresariado que atua no Brasil, que, de alguma maneira, a LGPD não pegou, que a NPD, né, não está longe de aplicar qualquer modelo sancionatório e que essa não é óbvio que qualquer empresário coloca riscos maiores na frente. E esse não é um risco, né, grande ou imediato. Então, isso é preocupante. Né, a estrutura incipiente da NPD e uma redução da preocupação do empresariado brasileiro com a proteção de dados. Né, e o próprio Estado, né, está agora começando, né, e o município do Rio de Janeiro não poderia ter
pessoa melhor para estar à frente disso do que o Rodrigo, também adota um pioneirismo em relação a isso com a criação da secretaria. E um último ponto que eu gostaria de destacar é que é um pouco curioso, porque a LGPD tem um nível de enforcement muito baixo e talvez a sua estrutura básica seja incompatível com os desenvolvimentos da inteligência artificial. Talvez a própria ideia de autonomia, de autodeterminação informativa, seja incompatível com a inteligência artificial, porque ela tem dois pilares. A ideia de autodeterminação informativa. Se eu sou dono dos meus dados e se eu tenho que controlar os usos que os meus dados têm por parte de empresas privadas pelo governo, a captura e o processamento desse dado deve ter transparência, para eu saber o que está sendo feito, e eu devo ter instrumentos de controle efetivo. Só que com o desenvolvimento da inteligência artificial, esses dois pilares são colocados fortemente em xeque. Uma característica dos algoritmos é a opacidade e a possibilidade de controle cada vez mais já é baixa, cada vez mais se reduz. Então, esse é um grande desafio, né, a proteção de dados pessoais, e eu tenho certeza que, né, eu, quando montei esse congresso com o Ingo, a gente pensou, né, no tema da inteligência artificial e da proteção de dados como eixos temáticos desse congresso e de fato, né, me parece particularmente, né, os temas mais desafiadores da relação entre direito e tecnologia. Então, coloco à disposição para as perguntas. Desculpa que eu falei meio rápido, porque eu queria falar muita coisa em pouco tempo, mas era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Realmente, embora tenha ido, né, de um tema ao outro, mas realmente é a riqueza do dia, dos temas, os temas que se interconectam. O Rodrigo falando aqui da primazia da pessoa humana nos modelos europeus, e a Indra de manhã falando quanto as big techs não estão se importando em nada com a pessoa humana. A pessoa humana ela só vale se ela tiver um agrupamento de várias pessoas em comportamentos repetitivos, porque aí ela vale alguma coisa, né, no seu cômputo geral de behaviors. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, Jane, já que... E, dito isso, eu vou agora, para complementar, o Rodrigo já deu a deixa para o Rodrigo, de Rodrigo para Rodrigo, Rodrigo também procurador do município, mas agora com essa função de tentar levar aquilo de que o Rodrigo também falou aqui Carlos Afonso, um pouquinho de ética para dentro desse conjunto de informações dentro da web. Proteção de dados e políticas de integridade, já que a inteligência artificial discute isso no planeta e não conseguiu resolver, a gente está tentando resolver aqui no município do Rio de Janeiro com o nosso secretário municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados. Proteção de dados e políticas de integridade pública no âmbito do município do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu dizer que é uma alegria imensa estar aqui. Para além de estar num congresso muito bem organizado, estou na minha casa, né? Uma casa de leis, uma casa que eu estou entre colegas, e isso me traz uma felicidade imensa. Estou hoje secretário de Integridade, Transparência e Proteção de Dados, mas sou procurador, e isso me orgulha muito. Agradeço ao convite generoso do Rodrigo. Enfim, eu lembro que a gente estava nessas discussões. Para quem não sabe, o Rodrigo generosamente me orientou no mestrado da UERJ e me trouxe luz, e me inspiro muito nas ideias dele por isso. Quando a gente ainda falava de Big Data, de privacidade e criptografia, que era a discussão do momento ali com o WhatsApp, e essa discussão foi se aprofundando, mas aquele era o estado da arte, quando tudo ainda, né, tecnologia e Constituição, isso ainda era um ramo que estava muito no direito civil. Fico muito feliz de estar na mesma mesa que a Jane. Jane, além de uma amiga querida, aqui nesse auditório, participou da minha banca de ingresso à Procuradoria. Não faz tanto tempo, tá, gente?
e também uma professora querida. Arícia, muito obrigado, você conduzindo magistralmente bem o Centro de Estudos, fazendo esses eventos maravilhosos, onde podemos discutir temas com a maior profundidade. Saúdo também o professor Ingo Sarlit, a professora Gabriela Sarlit, Giacomo Palombino e Antônio Pérez Miras, que tive o prazer de conhecer, enfim, que falarão em seguida. E se houver algum outro palestrante que eu não esteja vendo, saúdo também aos demais aqui. Peço minhas desculpas. Bom, do que eu vou falar depois de 2 palestras tão profundas e densas, não é algo tão denso e tão profundamente acadêmico, mas é trazer para vocês uma visão geral do que é hoje a Secretaria de Integridade, Transparência e Proteção de Dados. E, antes de mais nada, dizer por que antes a gente tinha, no contexto da Prefeitura do Rio, a Secretaria de Governo e Integridade, que já tratava de temas tais como transparência e proteção de dados através de coordenadorias. E quando houve a mais recente modificação, uma questão que foi feita é que a transparência e a proteção de dados constasse no nome da Secretaria. Tamanha a importância do tema e tamanha a importância que a Prefeitura do Rio dá e deve dispensar a esse tema. O Rodrigo já introduziu aqui, o desafio ele é grande, né? A adequação à LGPD é urgente, e eu concordo com ele quando ele critica que, infelizmente, hoje a gente tem uma agência nacional sem dentes, né? Eu estava de manhã no nosso fórum, organizamos de manhã o Fórum Carioca de Proteção de Dados, e um ex-conselheiro nacional de proteção de dados, que era um órgão vinculado lá à autoridade, deixou claro que havia 5 fiscais. 5 fiscais para cuidar da proteção de dados nacionalmente. Pensem nisso. Então, assim, não é sem razão que hoje há muito mais sanções a entidades públicas, a institutos de previdência, acho que do Estado de São Paulo, salvo engano, a outras entidades públicas e as entidades privadas. Aqui eu não estou, né, eu não sou o defensor do sancionamento como solução, como grande solução do problema, mas está muito claro que não há sequer indícios que hoje as Big Techs saiam da posição de conforto em que estão, e grandes empresas, quando são punidas, são pequenas empresas. Então, assim, a gente tem um problema de fazer, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, cuja inspiração é muito boa, muito evoluída, pegar, de fato, e ser levada a sério pelos tratadores de dados. Dito isto, Jane, também a sua colocação me provocou bastante, no sentido de que o uso perverso, entre os vários usos de um constitucionalismo digital, como disse o Rodrigo, tem total sua utilidade, mas o uso perverso de um constitucionalismo digital para estar infenso a qualquer controle, né? Para estar fora de qualquer, como algo que o Estado não deveria se meter, porque, afinal, trata-se de direito constitucional e da liberdade, e isso já estaria muito... o Estado atrapalharia esse processo, não é verdade, né? Eu acho que há uma missão conjunta, sociedade civil, Estado, tudo, mas o conceito de constitucionalismo digital com esse sentido desmonta todo um sistema de proteção que recentemente o Constituinte chancelou, e a Lei Geral de Proteção de Dados também é bem extensa e abrangente para proteger, a bem da verdade. Vamos lá. Eu preparei alguns slides, porque é uma apresentação mais prática. Para começar dizendo sobre a constitucionalização do direito fundamental à proteção de dados, eu acho que não cabem aqui maiores considerações, pois o Rodrigo já explorou o tema muito bem. Mas antes mesmo da gente ter, e quando eu defendi o meu mestrado, a gente não tinha positivação do direito à proteção de dados, né, entre os direitos e garantias fundamentais, mas a gente tinha ali a gente tinha ali já antes a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, enfim, e como corolário disso, e mais que isso, como decorrente do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, a gente já podia entender que a proteção de dado pessoal
ostentava, sim, ostentava a condição de direito fundamental, né? Até lembro de um artigo do professor Ingo que eu li a respeito, em que assim havia toda uma discussão, né? O Supremo, lá em 2020, fez aquele julgamento dizendo, tratando da natureza fundamental do direito à proteção de dados, ainda quando não positivada, mas, posteriormente, em 2022, para ficar indene de dúvidas, vem a proteção positivada, né? E o direito à proteção de dados passa a ser, mais que materialmente, formalmente constitucional. E por que isso? Para além da discussão, eu já defendia que tinha essa natureza antes, você passa a proteger, passa a ter a proteção desse direito protegido, inclusive, de alteração por emenda constitucional, porque, no meu entender, se trata de cláusula pétrea, que, enfim, embora emendada depois para ficar positivo, para mim já integrava o corpo constitucional e, enfim, e os direitos fundamentais implícitos. Avançando mais um pouco, acho que eu vou acompanhar por ali, eu trouxe algumas legislações que precederam, né, o cenário atual. A gente tem a Lei de Acesso à Informação. Para quem não sabe, a Secretaria de Transparência também coordena a parte de LAI na Prefeitura do Rio. A gente não responde todos os pedidos de LAI, mas a gente coordena com as secretarias e órgãos como essas respostas, a gente é um filtro de entrada e de saída, a secretaria respectiva responde, mas a gente presta assistência aos órgãos nesse cumprimento da lei, e claramente faz parte de um ecossistema nacional de privacidade e proteção de dados, porque a LAI, ela por si, antes mesmo da LGPD, já trazia preocupações com a privacidade, e é um dos seus limites, né, a privacidade das pessoas envolvidas. O Marco Civil da Internet, que aqui pela manhã o CAF, Carlos Afonso, já explorou de forma muito exauriente, como lhe é comum, mas também tem previsões referentes à proteção de dados, à privacidade. A Lei do Governo Digital, de 2021, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é aqui a razão de haver hoje uma secretaria para tratar exclusivamente desse tema. Eu trouxe ali só para a gente discutir, no âmbito da proteção de dados pessoais, uma pesquisa de 2021, na qual 77% dos usuários da internet afirmam ter desinstalado algum aplicativo de celular por conta de preocupações com seus dados. Aquele quem nunca, né? Quem nunca deixou, quem nunca tirou um aplicativo do celular, quando alguém fala, isso aqui está captando dados, isso aqui, para a gente ver absolutamente o cenário de várzea, por mais que haja leis, né, como o Rodrigo trouxe, mas de várzea regulatória e de enforcement que estamos, né? Enfim, 69% dos usuários deixaram de visitar alguma página, 56% dos usuários deixaram de utilizar algum serviço ou plataforma e 45% dos usuários deixaram de comprar um aparelho eletrônico por causa de preocupações com seus dados. Ou seja, a preocupação com proteção de dados é matéria da ordem do dia e implica, eu acho, uma postura muito proativa dos poderes públicos no sentido de dar uma resposta a esses anseios. E eu acho que é esse o nosso desafio. Mais à frente, eu entro no sistema normativo municipal referente à proteção de dados pessoais, e isso começa lá em 2021. O decreto 49558, ele institui o Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais. E isso ainda no início dessa gestão, quando tinha a Secretaria de Governo e Integridade, que estabelece esse programa e traz os conceitos, o conceito de quem é controlador, de quem é encarregado de dados, os outros documentos referentes à proteção de dados, que posteriormente é regulamentado pela Resolução Segov 91 de 2022, que traz a governança em privacidade e proteção de dados no âmbito do município. Nesse programa municipal de proteção de dados pessoais, há 5 eixos, né? O primeiro eixo é compreender o problema, o segundo, o gerenciamento de risco, criar e rever normativos, elaborar instrumentos e capacitar e sensibilizar agentes públicos da Prefeitura sobre proteção de dados pessoais. No primeiro eixo, compreender o problema, a gente hoje
você vê o tamanho do desafio, né? Até então, a prefeitura tem feito? A gente estabeleceu as normativas, trouxe para as secretarias a necessidade de nomeação, de indicação de um encarregado de dados e dos comitês de privacidade no âmbito das secretarias e órgãos. E agora a gente vai rodar uma pesquisa de maturidade institucional em 2024 para saber como está o nosso índice de adequação LGPD. Claro que a gente já tinha um diagnóstico anterior que era de total inadequação, né, porque tema novo, isso passou a ser preocupação a partir dessa gestão, e agora a gente está avançando com os encarregados das respectivas secretarias no sentido de se adequarem. Pois bem, no gerenciamento de riscos, o objetivo é identificar riscos e apontar medidas para mitigar esses riscos, e aí a gente tem a realização de um plano de análise de riscos realizado por cada secretaria e entidade quanto à proteção de dados, um plano de adequação com prazo para implementação e a adequação dos sistemas, processos de negócio e políticas digitais para implementar as medidas. E aí, esse é o tamanho do desafio, porque, por mais que a gente queira terminar essa gestão com isso concluído, você tem intermediações necessárias, você tem uma empresa de informática, você tem que rodar esses programas, você precisa depois ver se isso foi adequado, se isso funcionou, você depende dos órgãos. Então, assim, é uma coordenação para um município como o Rio de Janeiro, né, a segunda maior capital, que é um desafio. Mas eu acredito que a gente está muito mais à frente do que outras capitais quando a gente trata o tema com cuidado e tem uma secretaria específica para cuidar disso. Enfim, na criação e revisão de normativos, a gente está elaborando agora o Decreto da Política Municipal de Proteção de Dados para revisar. Contamos com a Procuradoria aqui para revisar minutas de instrumentos jurídicos, isso a gente já está em conversas desde o início, está aqui nosso Procurador-Geral, cuja presença registro, e fico muito feliz com a ajuda que tem nos dado. A elaboração de orientação para operadores de dados pessoais, a revisão também dos nossos editais e documentos licitatórios, para trazer ali as preocupações com a LGPD, e o aditamento de contratos e instrumentos jurídicos congêneres, como eu já falei, que é enfim, a parte geral aí da revisão de minutas. No Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem a elaboração de inúmeros instrumentos, não vou aqui entrar no mérito. Esses instrumentos são elaborados por cada secretaria e entidade, tá? Então, quer dizer, a gente tem o nosso papel ali, com a minha gerente de proteção de dados, Ana Paula, é orientar os órgãos. Então, se vocês entrarem lá no site da Prefeitura e procurar a parte da LGPD, os modelos de documentos estão todos lá para facilitar, porque o encarregado de dado, ele não claro, a gente capacita, a gente faz capacitações, como vocês vão ver aqui, mas ele não é ninguém que tem expertise na matéria, ele é um servidor da saúde, da educação, da procuradoria, que também, né, talvez não fosse o ideal, mas que também é encarregado de dados. Então, assim, a gente tem esse papel orientativo no sentido de auxiliá-los e orientá-los para a elaboração dessa série de documentos exigidos pela LGPD, que está no slide seguinte. No Decreto 49558 traz os instrumentos, programas de governança em privacidade e proteção de dados, são todos esses documentos que vocês estão vendo aí, os quais a gente tem modelos previamente elaborados e as secretarias, aos respectivos encarregados, compete o preenchimento e a adequação, porque cada secretaria e entidade é considerada ali como uma célula, um controlador dos respectivos dados naquela área. Mais à frente, a gente tem algumas definições do Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais, o termo de uso, que é o documento que tem as regras e condições de uso, e o aviso política de privacidade, que é um outro documento para informar o usuário do serviço como está sendo a aplicação de dados e tratar dos seus dados pessoais. Vou passar mais à frente, que é uma coisa mais técnica. O inventário de dados pessoais é o documento em que se registra as operações de tratamento de dados, identificar e mapear os instrumentos jurídicos, isso eu já falei anteriormente, não vou me repetir. No eixo sensibilizar, o que a gente faz? A gente produz material de capacitação, a gente faz eventos, só esse ano já é a segunda capacitação para enfim, encarregados de dados e membros do comitê.
Então, assim, porque isso pode mudar, né? O servidor pode ser eventualmente desonerado, mudar de órgão, mudar de setor, e esse encarregado mudar. E também a necessidade de atualização constante, né? Mais à frente está ali a nossa querida Ana Paula, gerente de proteção de dados, participando de uma capacitação. Está atualizado aqui, está o evento que eu fiz com o Daniel Bucar na saúde, falando de proteção de dados essa semana. E aí foi específico da saúde, porque a saúde, como a maior tratadora de dados do município, tem um interesse em estar atualizada, e os servidores realmente têm muitas dúvidas, porque é absolutamente normal. A gente está falando de um outro campo. E foi muito proveitoso a gente conversar ali com a contribuição do Daniel, enfim, e de outras pessoas, para estabelecer diretrizes para os tratadores, para os encarregados de dados. Bem, já me encaminho para o final. No Programa Municipal de Proteção de Dados, a gente tem aqui o decreto que regulamenta a LGPD. Falar para vocês que a gente já realizou o primeiro Fórum Carioca de Proteção de Dados e hoje foi o segundo Fórum Carioca de Proteção de Dados, né? E além da oficina de proteção de dados, que é realizada regularmente com os encarregados, hoje, na data de hoje, eu realizei o segundo, o Daniel me participou lá da abertura, fiquei muito feliz com isso, o segundo Fórum Carioca de Proteção de Dados, em que a gente deu posse ao Conselho Municipal de Proteção de Dados. É um conselho criado por lei, no âmbito do município do Rio. Eu acho que não tenho notícias de nenhum outro conselho em âmbito municipal, se souberem me falem, mas não fui informado ainda, que terá a função de orientar o poder público a estabelecer diretrizes de adequação à LGPD. Então, assim, tem membro da sociedade civil, tem gente da Câmara, tem gente da PGM, tem Tribunal de Contas, tem gente da academia, ou seja, é um conselho bem diverso que vai nos auxiliar na nossa adequação à LGPD. Eu acho que era isso. O Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais. Só para mencionar aqui, a gente tem atendimento tanto pelo encarregado de dados, cujos dados ficam lá no respectivo site do órgão ou entidade, ou seja, né, se for no site da Procuradoria, da Secretaria de Saúde, dos que adequaram os seus sites, tem lá os dados do encarregado, mas também tem um 746, que é o nosso grande canal de comunicação com a Prefeitura. E nesse canal, né, aparece muita coisa, mas nesse canal o cidadão pode ir lá tirar suas dúvidas. Olha, eu tive uma questão num atendimento na Secretaria de Saúde com meus dados, eu tive um incidente hoje por uma questão de cidadania e de informação, acontece de aparecer muita coisa curiosa, né, que não tem muito a ver com a nossa atuação na proteção de dados, né, coisas tipo, perdi meu celular, o que eu faço, né, o que vão fazer com meus dados. Mas eu acho que isso é um desafio da capacitação, da informação constante da população, de um diálogo melhor, mais qualificado, para que a população entenda o papel da secretaria, o papel do município enquanto controlador de dados e tratador de dados, e para que possam direcionar melhor suas dúvidas. Aí aqui vem rapidamente a função do encarregado de dados, que atende ao cidadão titular de dados pessoais, isso eu já havia falado. Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais, acho que alguma coisa aqui eu já passei, algumas definições. O Conselho Municipal de Proteção de Dados, do qual eu já havia falado, né? Eles foram nomeados recentemente e hoje empossados. E, por fim, um programa que vem mais na parte... Eu deixei até a parte final, a nomeação dos 20 membros do Conselho. E apenas falar, não está aqui também, a nossa proposta inicial era falar de integridade e proteção de dados. E aqui na parte de integridade, quero destacar o programa Agente da Integridade. Eu sei que eu já estou nos meus 5 minutos para o final, que é um programa que capacita agentes públicos de todos os órgãos interessados para divulgarem e para replicarem nos seus órgãos pautas de integridade pública. Muito obrigado, agradeço a todos. É isso. Parabéns, Rodrigo. É um orgulho ver o trabalho já desenvolvido e o quanto você fecha assim, todos os temas que foram tratados, você institucionalizando tudo isso. Parabéns, tá, pelo seu trabalho. Boa sorte. Parabéns também para os organizadores científicos, né, que coroaram todas as discussões teóricas com a apresentação da nossa secretaria.
de integridade. Nós ainda temos 3 minutos para perguntas da plateia. Essa plateia atenta. Temos 3 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a esses queridos palestrantes? Querida Jane, Rodrigos, fiquem à vontade. Pode usar da sua prerrogativa, Ingo, se quiser, nosso procurador também, geral. Não fiquem encabulados, os meus alunos estão ali encabulados, mas depois vão me perguntar em sala de aula, pergunta aqui. Pergunta aos próprios que eles estão aqui, aproveitem. Pode formular no microfone. Você está encabulado? Ah, estava encabulado. Paulo. Permite dar os parabéns, de fato, essa experiência. Né? Sim. É uma formatação teórica, né? De fato, essa permite agora, como observador externo, estava comentando aqui com a Gabriele, né? Somos de Porto Alegre, e embora Porto Alegre também tenha muitas iniciativas interessantes, como orçamento participativo, etc., né? A área também do urbanismo, né? Tem o Lavanesco, o pessoal também, mas essa parte da produção de dados pessoais e da integridade, da transparência, realmente os parabéns, né? Quer dizer, e acho que isso também mostra que, e aí talvez seja essa a solução, de fato, que nós temos para resolver o problema de uma agência nacional, que embora tenha que existir, evidentemente, num país como o nosso, não tem a mínima condição, mesmo bem aparelhada, né, de realmente fazer o trabalho, né, substancial. Quer dizer, a Agência Nacional Prática deveria ser um órgão de referência, de orientação, de coordenação, né, mas, de fato, acho que sem essa capilarização, né, nos níveis federativos e especialmente municipal, né, acho que talvez seja o caminho, né, mais adequado, né, até mais rápido, desde que a gente efetivado em todos os níveis, né, e mais efetivo, desde que coordenado, né, do ponto de vista nacional, né, de colocar em prática, né, a LGPD e também a proteção de dados pessoais. Então, assim, permite depoimento de alienígena, né, de outsider, né, realmente me deu essa impressão, e acho que pode ser um caminho, né, importante, né, de cooperação, até mesmo de uma espécie, né, não é exatamente a mesma coisa, nós somos constitucionalistas, não é nesse sentido, mas não deixa de ser uma espécie de federalismo cooperativo informacional de proteção de dados, né? Talvez se possa pensar também algo nessa linha, né, mas isso é um chute, né, um balão que a gente tem que explorar e estudar um pouquinho mais. Então, tudo bem, já que me obrigaste a falar alguma coisa, né? Espero não ter sido todo mal, né, a colocação. Parabéns uma vez. Obrigado. Bom, agora realmente encerrou a nossa sessão, 16h30. Para nós não nos alongarmos muito né, no adiamento do rigor aqui da programação, teremos 15 minutos de pausa para o café. Voltamos, então, às 16h45. Combinado?